Olá, irmãos! Partiu o Desafio 365 aqui no nosso programa Conectados. Hoje, desafio de número 66, dia 66, isso mesmo. Estamos aí, passo a passo, dia a dia, cumprindo o desafio. Começamos lá em 1º de janeiro, Deus permitindo, nós vamos até o final de dezembro deste ano aqui. Ó, passo a passo, juntos, meditando na palavra do nosso Pai, meditando em um versículo por dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito lindo, um tema muito gostoso, o versículo aqui em Salmo 65:2, que é um versículo que ele é pequenininho, mas olha, ele toca na nossa alma. Salmo 65:2. Eu tô colocando na tela, olha o que diz. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65:2. Novamente. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Versículo pequenininho, mas olha que versículo poderoso, irmãos. Eu quero rapidamente aqui levantar 3 pontos desse versículo. Um versículo tem 2 linhas, é uma frase praticamente, mas mesmo assim conseguimos refletir em 3 pontos. Primeira coisa, o autor fala assim: ó tu que ouves a oração. Pastor, o que isso tem de mais? Né? O que isso é tão fantástico? O autor, quando ele escreve, ele tem certeza, ele tem a certeza de que Deus ouve a oração. Isso daqui é uma afirmação. Ó tu que ouves a oração, né? Olha, você, o Senhor Deus que ouve a oração, o Deus Todo-Poderoso que ouve o meu clamor. Isso já é fantástico porque ele sabe que ele orando, Deus vai ouvir. E aí eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando, realmente, nossa, como é importante isso, porque você imagina você orar sem ter certeza de que Deus ouve? É como se você estivesse falando para a parede, falando sozinho, você orar sem fé. Não tem sentido, né? Sentido algum na oração. Agora, aquele que ora, que realmente está perto de Deus, ora como salmista, ó, tu que ouves a oração. Quando eu oro, eu sei que Deus ouve o meu pedido, eu sei que Deus ouve o meu clamor, eu sei que Deus ouve o meu agradecimento. Eu tenho fé que eu não estou orando aí, né, simplesmente repetindo ou falando algumas palavras ao vento. Não, estou falando e do outro lado tem aquele que recebe a mensagem que eu quero passar. Mas esse alguém não é um qualquer, é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você ora, você tem também no seu coração esse ponto, ó, tu que ouves a oração, você tem essa certeza? Você tem essa fé? Porque precisa ter essa fé para se relacionar com Deus. O Hebreus fala, precisa saber, né, precisa acreditar que Ele existe. Claro, senão não tem o menor sentido. Então, quando orar, tenha no seu coração, você não está falando ao vento, você está conversando com Deus poderoso, este que ouve a nossa oração. Segundo ponto, a ti virão todos os homens. Eu queria dar 2 interpretações. A primeira, essa parte do versículo é uma parte profética, a ti virão todos os homens. Por quê? Porque no passado, quando foi escrito esse versículo, o povo de Deus era o povo judeu. Os gentios não tinham acesso a Deus. O povo judeu, ele era o povo escolhido por Deus por meio, né, do sangue, por meio da genealogia, iniciando em Abraão. E aqui, profeticamente, o salmista já fala, a ti virão todos os homens, ou seja, aqui a ti virão todas as nações, virão todas as etnias. Aqui, né, todos te conhecerão, todos irão vê-lo. Então, o primeiro ponto é esse. De forma profética, o versículo ele já nos anuncia o plano de Deus para que tanto os judeus como os gentios pudessem ser salvos, pudessem ter acesso ao Pai. E um outro ponto que eu quero trazer para encerrar, o terceiro ponto, quando falar a ti virão todos os homens. Irmãos, todo joelho se dobrará na presença de Deus Altíssimo. Ali no último dia,
todo joelho se dobrará. Ali no último dia não vai ter ateu, não vai ter discussão. A hora que Deus chamar e a pessoa tiver que se apresentar na presença do Rei, do Criador, todo joelho se dobrará. A diferença é que após a dobra do joelho, uns serão salvos, né? Já estão salvos, já desfrutarão da herança eterna. Outros, infelizmente, estarão sob o juízo, sob a ira de Deus eternamente. Mas todo joelho se dobrará diante do Criador. Então, guarda esse versículo tão lindo. Nós temos fé, oramos para aquele que ouve a nossa oração. Aquele que ouve a nossa oração já tinha planejado tudo, já sabia de tudo, já tinha planejado. Tanto os judeus como os gentios teriam acesso a ele. E no final das contas, quando tudo acabar, todo joelho se dobrará na presença do Criador. Amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor é bom. Oramos a Ti e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo seu amor e sua ternura. Estamos na sua presença, Senhor. Nos prostramos diante da sua glória e da sua majestade. Nos proteja, ó Pai, proteja os nossos irmãos, todos que estão nesse desafio e nos fortaleça para que cheguemos até o final, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos? Palavra-chave de hoje, homens. Anota aí, palavra-chave, homens. Isso mesmo, anota direitinho. Você que não mandou pro e-mail, manda lá, igrejaimp@gmail.com, todas as palavras-chave lá de fevereiro, tá bom? Você tem que mandar até 15 de março, ok? Então, estamos encerrando aqui o dia 66 do nosso desafio 365. Deus abençoe ricamente todos os irmãos. Shalom.